Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Cá estamos nós para mais uma conversa. E desde já coloco esta questão. Revista Sombras e Luzes, já ouviu falar? Já conhece? Bom, se calhar não. Uma coisa é certa, ela é uma revista digital. Tem que ver também com os nossos serviços de reinserção social, serviços prisionais. Vamos perceber exatamente nos próximos minutos que revista é esta e porque é que surge. Mas vamos perceber outras coisas mais, nomeadamente, porquê? Porque tenho comigo em estúdio no dia de hoje o Dr. Celso Manata, é Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. E, portanto, vamos também tentar perceber aqui um pouquinho como é que está o nosso panorama em termos das prisões, o que é que se tem feito para melhorar as condições dos nossos reclusos, que ainda há bem pouco tempo a nossa Ministra da Justiça dizia que é necessário entrar nesse campo e, de facto, dar condições, porque apesar de as pessoas estarem presas, têm toda o direito de ter uma dignidade no sítio onde estão. E, portanto, também vamos perceber um pouquinho do que se tem feito neste âmbito. Está convidado a ficar connosco nesta conversa. Dr. Celso, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar hoje aqui. E se calhar começávamos exatamente por esta novidade mais recente, tem que ver com esta revista, Sombras e Luzes, um nome para já bem sugestivo, Sombras e Luzes. É verdade, muito obrigado. Bom dia, antes de mais, assim aos ouvintes. Sombras e luzes, porque as pessoas estão na sombra e querem ir para a luz, não é? Estão transitoriamente na sombra, foram tão privados da liberdade e querem ir para a luz. É um nome que apareceu na sequência de um convite que fizemos aos nossos funcionários, temos cerca de 7 mil funcionários, e esse nome apareceu porque nós fizemos um convite, há vários nomes apareceram, e nós, dos que apareceram, este pareceu-nos ser o mais indicado. Esta revista é uma revista técnica, que se debruça sobre matérias que têm a ver com o direito penal, designadamente com a área prisional, mas não só, também com a vigilância eletrónica, por exemplo, e com o direito de menores, na parte que tem a ver com a justiça juvenil. Nós temos uma tradição de décadas, muitas décadas, de produzirmos em termos de literatura científica. E tínhamos 3 revistas no passado, uma que era a temas penitenciários, da área prisional, outra que era a Infância e Juventude, da área dos menores, e a ousadia integrar da reinserção. Todas terminaram. De maneira que nós resolvemos, em nome desses bons tempos, criar esta revista, que é uma revista digital, como disse, semestral, e para a qual eu convido todas as pessoas interessadas a participar, porque é uma revista que se quer plural e aberta à comunidade, e na qual nós pretendemos, por um lado, trabalhar cientificamente um conjunto de artigos. Temos um conselho científico de alto nível, constituído pelo professor Cândido Agra, a professora Anabela Rodrigues, a professora Maria João Antunes e a professora Maria João Liotta, que analisam os artigos científicos. Depois temos outros que são artigos, que são reflexões sobre artigos já publicados no estrangeiro. Temos uma parte estatística, outra de jurisprudência e outra de história e de memórias. Portanto, como vê, é uma revista que abrange muitas áreas e que também funciona em vários formatos, não apenas na área da ciência, mas também na área da cultura. Quando diz que convida todos a participarem, podem também participar no sentido de que é possível escreverem para esta revista? Sim, claro, é possível escrever, nós desejamos isso. Naturalmente que é uma revista científica, tem critérios científicos, portanto temos um conselho científico que analisa os artigos, faz uma prova cega de pares, que é assim que se chama em termos técnicos. Mas, por exemplo, a nível e aí tem que ser artigos com qualidade técnica, não é? Mas, por exemplo, na parte de memória, temos uma parte de história e outra de memória, como já disse. A história, toda a gente sabe o que é. A memória são pequenas histórias, digamos assim, que não têm dignidade suficiente para nós lhes chamarmos história, mas que, de alguma forma, contribuem para se fazer a grande história dos serviços. Isto é uma casa muito grande, muito antiga, não é? Os serviços prisionais existem desde que nós nos conhecemos e os serviços de menores a mesma coisa, embora com outro nome. E, portanto, eu acho que é importante que as pessoas que sabem histórias sobre os serviços prisionais, ou sobre os jovens, ou sobre a polícia eletrónica, enfim, nos transmitam essas histórias para nós podermos fazer um inventário da memória destes serviços. Porque, de facto, é preciso preservar esta memória para um bem futuro. Claro, é evidente. E, como digo, não apenas artigos científicos. Nós, esta revista, por acaso, como era o número 1, reservarmos para os nossos técnicos, para mostrar que temos capacidade técnica e temos pessoas de excelência na nossa casa e, portanto, o primeiro número foi só com a prata da casa, digamos assim, mas os próximos já serão convidados. De qualquer forma, nestes números já temos aqui um conjunto de artigos, não sei se é um momento para falar sobre isso, mas havia aqui dois ou três artigos que eu acho que era interessante. Vamos a eles.
O primeiro, se calhar, sobre os jovens. Quando nós falamos em jovens, falamos daqueles indivíduos que praticaram um ato que é qualificado como crime quando tinham entre 12 e 16 anos e vão para os centros educativos e têm medidas de acompanhamento. E nesta revista nós temos um artigo muito interessante que fala sobre uma coisa que toda a gente quer saber como é que anda, que é a reincidência. E estou a dar em primeira mão, para além de estar na revista, em termos de comunicação em primeira mão, porque baixámos a taxa de reincidência neste grupo. Neste momento estamos com, relativamente às medidas mais pesadas, leia-se o internamento ou o acompanhamento educativo, temos uma taxa de reincidência de 17,6%, o que é muito positivo. Por exemplo, se nós formos aqui ao lado, a Espanha, a taxa é de 23,9%. E se formos aos Estados Unidos é 51,3%. E se formos à Austrália é de 61%. Portanto, como vê, não temos só coisas más em Portugal, também temos coisas boas. E a nossa juventude, pelos vistos, está a reincidir menos, o que nos deixa um sinal de esperança. O que é que vos deixa antever esta melhoria nos índices da reincidência, doutor? Nós temos vindo a trabalhar desde longa data neste grupo. Aliás, quando eu tomei posse, uma das coisas que disse foi que tínhamos presos a mais, já lá vamos, e que tínhamos jovens a menos. Portanto, achava que o sistema de justiça juvenil não estava a intervir tantas vezes quanto necessário. Essa situação tem-se invertido e, portanto, nós temos mais jovens internados do que tínhamos em 2016. Tínhamos cerca de 120 jovens internados em 2016 e agora temos cerca de 160. E pode parecer que isto é contraditório porque temos mais pessoas internadas. Não é contraditório, porque se nós tivermos uma intervenção mais oportuna, as pessoas podem se reinserir. Se não, as pessoas vão continuando a praticar estes atos, vão reincidir e se calhar vão desaparecer mais tarde no sistema penal. E, portanto, nós, obviamente que não desejamos que haja muita gente internada, mas queremos que aqueles que têm que ser internados, que o sejam o mais cedo possível, porque é melhor intervir na área da justiça juvenil depois de ter que intervir na área prisional. E assim, orientar. Há pouco, outro das situações tem que ver com a vigilância eletrónica. Sim, a vigilância eletrónica tem sido um instrumento muito importante para nós, quer em termos da justiça penal, em termos globais, quer em termos da violência doméstica. E nós, nesta revista, temos um artigo muito interessante sobre a utilização da vigilância eletrónica em violência doméstica. E a taxa de sucesso que vem demonstrado cientificamente que nós alcançámos em 2017 foi 98,7%, o que também é um sinal muito positivo, porque nós crescemos imenso nesta área. Só para ter uma ideia, nós tínhamos menos de 1000 indivíduos em vigilância eletrónica, estou agora a dizer em termos globais, e neste momento já ultrapassámos os 1500. E, não obstante, temos crescido imenso. Temos mantido uma taxa de sucesso muito, muito positiva, 98,7%, sendo que os 9 casos que estão aqui a falhar, que é 1,3%, são casos que não puseram em perigo a vítima. São pessoas que faltaram ou que saíram de casa quando não podiam ter saído e, portanto, mesmo a pequena taxa de insucesso é uma taxa de insucesso que não pôs em causa a segurança da vítima, o que é muito positivo. Tanto mais que vai fazer agora um ano, dia 21 de novembro, que nós alterámos o Código Penal, como sabe, incrementando o uso da pulseira eletrónica em termos gerais e, portanto, isso tem sido uma razão de sucesso relativamente à população prisional. Já não temos sobre lotação, penso que também iremos falar sobre isso. E, portanto, isso tem sido muito por conta da vigilância eletrónica. Ora, se crescemos muito, é bom que se diga às pessoas que crescemos com segurança, crescemos com uma taxa de sucesso muito positiva. E um outro artigo que também vem muito interessante é sobre a liberdade condicional. De facto, quando nós tomámos posse, nós constatámos que tínhamos um problema grave de sublotação. Aliás, toda a gente já ouviu falar do problema da sublotação prisional. E nós dissemos na altura que isto tinha que resolver, por um lado, com menos entradas, e a alteração ao Código Penal sobre a vigilância eletrónica vem nesse sentido, mas também com mais saídas. E as mais saídas têm a ver com a liberdade condicional. E aqui as coisas não têm tido tanto sucesso como eu gostaria, ainda temos um caminho grande a fazer, mas melhoraram um pouco. De qualquer forma, como se pode ver nos gráficos que vêm na revista, ainda assim, a maior parte das pessoas que saem do sistema prisional saem em fim de pena. Portanto, aquela ideia que as pessoas às vezes no café dizem e tal, toda a gente sai em meio da pena. Não é verdade. As pessoas saem em fim de pena, a maioria das pessoas da cadeia. E depois a seguir saem aos 2/3 da pena, depois aos 5/6 e só depois ao meio da pena.
Portanto, não obstante temos registrado algum sucesso, como se pode ver dos mapas que estão agora a passar, temos vindo a melhorar alguma coisa, mas ainda estamos longe daquilo que existe noutros países. Portanto, aqui, há bocado falava de sucessos, aqui também temos algum sucesso, mas não tanto como gostaríamos de ter. A liberdade condicional é fundamental, não apenas para as pessoas que estão reclusas, mas também para nós próprios, porque se as pessoas pensarem, quer dizer, é mais seguro para nós cidadãos que o indivíduo saia ainda sob a nossa alçada, com algum controle nosso, do que saia ainda que mais tarde sem qualquer controle. A liberdade condicional significa que a pessoa sai para a sua casa, mas nós continuamos a controlá-lo. E isso está demonstrado que é muito positivo e que é muito eficaz para reduzir as taxas de reincidência, que é o que nós queremos, é que as pessoas não ofendam os nossos bens jurídicos, não ponham em causa a nossa integridade física, os nossos bens pessoais. E, portanto, aí temos um caminho a fazer, alimentar a liberdade condicional, temos um caminho a fazer, temos vindo a trabalhar, vários projetos, um deles, por exemplo, que são as casas de família, é nesse sentido, mas temos ainda muito para fazer neste domínio. O que é que tem impedido que nesta situação consigam alcançar o sucesso que seria desejável, Dr. Celso Manado? Eu acho que este assunto é um problema que tem muito a ver também com a nossa cultura. E como se calcula a cultura não muda de um dia para o outro. Portanto, as pessoas têm que confiar no sistema para que, enfim, possam aceitar este tipo de medidas, não é? Eu compreendo isso. E quando digo as pessoas em geral, digo também as pessoas que têm que tomar decisões, dignamente os senhores magistrados, não é? E nós próprios também temos de dar mais condições para que os senhores magistrados tenham confiança no que é que vai acontecer a seguir. Portanto, nós temos vindo a aperfeiçoar os nossos mecanismos de intervenção, os programas que aplicamos aos reclusos. Temos vindo a melhorar, por exemplo, em termos dos instrumentos que aplicamos em sede de liberdade condicional, e isso tem-nos dado alguma progressão. Mas temos que continuar nesse caminho, porque, de facto, nós ainda temos muita gente no sistema prisional. Hoje, por acaso, é um dia histórico, porque pela primeira vez nos últimos anos em Portugal existe não apenas sublotação, já não temos sublotação, temos sublotação, ou seja, temos mais lugares do que presos neste momento em Portugal, mas hoje, pela primeira vez, conseguimos baixar dos 13 mil. Que era um número sempre que estava ali. Que era um número que estava sempre ali. Bom, eu comecei com 14.500, não é? E temos vindo a baixar, mas hoje recebi há bocadinho as estatísticas e, de facto, baixámos dos 13 mil, temos 12.900 e muito, mas, de qualquer forma, menos 13 mil. Menos 13 mil. E, portanto, temos aqui uma esperança de que realmente as coisas vão no caminho certo, mas ainda estamos longe, porque a nível do espaço em que nós vivemos, que é a Europa Ocidental, o normal é haver 100 presos por 100 mil habitantes. É isso que acontece na Grécia, ou na Bélgica, ou na Inglaterra, ou, já não falo dos países do norte da Europa, que são 80 ou 90 presos por 100 mil habitantes. E nós ainda temos 135. Portanto, ainda temos aqui um caminho grande, porque em vez de 13 mil, 12.900 e tal, devíamos ter 11 mil presos. Porque realmente somos cerca de 11 milhões de pessoas, né? Menos do que isso. E, portanto, fazendo as contas, devíamos ter 11 mil presos. Em termos desse percurso que ainda é preciso fazer, pode ser que um dos caminhos seja uma maior aposta, continuando sempre com a segurança como ponto de vista, mas na vigilância eletrónica, pode ser um futuro? Sem dúvida. A vigilância eletrónica, ainda não fez um ano, vai fazer dia 21 de novembro, é uma aposta, obviamente, ganha. De facto, nós crescemos imenso nesse domínio, como digo, passámos de menos de 1.000 para cerca de 1.500 pulseiras, mantendo uma taxa de sucesso altíssima, como disse, 98,7% de sucesso. E eu acho que é uma medida muito, muito interessante, porque é muito humana, não é? As pessoas estão em casa, e também é interessante para o contribuinte, porque nós gastamos um quarto, em termos do nosso orçamento, gastamos um quarto de dinheiro com um indivíduo que está em casa do que gastamos com um preso. E, portanto, se quisermos ter uma visão mais egoísta deste assunto, menos humanista ou menos altruísta, é preciso dizer isto, quer dizer, um indivíduo que está em pulseira eletrónica gasta um quarto, representa um custo de um quarto relativamente a um indivíduo que está preso. Evidentemente não é essa a tónica, porque a tónica é ter uma medida que é segura, mas é mais humana, não é? Porque a pessoa come em casa, está com a sua família, em muitas situações, quando o juiz permite, pode continuar a estudar, pode continuar a trabalhar. Nós continuamos a monitorizar, porque temos um sistema GPS e, portanto, podemos ver onde é que a pessoa anda, o que é que a pessoa faz. E, portanto, sim, sem dúvida, foi um instrumento muito importante. Pode ser um dos caminhos. Falando que não temos, então, sobrelotação, mas sublotação, em termos dos guardas prisionais, continuam a ser insuficientes ou já começa a haver melhorias?
Melhorias poucas. Aí tenho que concordar que, de facto, nós ainda temos um caminho longo a percorrer. O nosso problema é que, durante muitos anos, não houve qualquer ingresso. O último ingresso foi em 2013. E eu acho que nós temos que mudar radicalmente esta abordagem e, em vez de termos concursos para 400 homens, como foi agora o último concurso, que terminou em 2017, temos de ter concursos mais pequenos, mas mais regulados. A Sra. Ministra da Justiça também concorda com isso. E, portanto, nós esperamos que no próximo ano possamos ter um concurso, não digo para 400 indivíduos, pode ser para 200, mas que daqui a 2 ou 3 anos tenhamos outro e assim sucessivamente, porque, como as pessoas compreendem, concurso de 400 pessoas de 4 em 4 anos é muito negativo, porque essas pessoas vão se reformar um dia. E quer dizer que, quando se reformarem, de repente ficamos com menos 400 pessoas. E, portanto, é difícil gerir um sistema assim. Nesse aspecto, eu concordo com os trabalhadores e com os sindicatos, de facto, ainda continuamos a ter falta de pessoal. Nós vamos começar um curso no próximo mês de dezembro, pequeno, custo pequeno, mas de qualquer forma é mais um conjunto de pessoas que vão entrar e esperamos, como disse há pouco, que a muito curto trecho o Governo nos dê autorização para abrir um concurso, porque isso é fundamental para nós podermos, de facto, fazer o nosso trabalho como deve ser, não é? Ainda neste mês de outubro, os guardas prisionais estiveram novamente em greve. Sim. Dr. Celso Manata, aquilo que eles apontam como reivindicações são justas? O que é que está aqui tão difícil de concluir este estatuto profissional, por exemplo, a revisão que eles tanto pedem? Sim. Eu acho que existem várias coisas que são justas e que toda a gente as vê como justas. O próprio Governo também as vê como justas. Quando nós falamos na equiparação à PSP em termos de vencimentos, toda a gente concorda que é justo. É um problema orçamental, quer dizer, o país tem problemas orçamentais e, portanto, esse é um problema que me ultrapassa, obviamente. É um problema que tem a ver com a tutela e se calhar nem tanto com a tutela, com o Ministério das Finanças. E as finanças também têm os seus problemas, não é? Mas, portanto, ninguém duvida que realmente esse é um problema real e que merece ser abordado. O problema dos guardas principais também é verdade. Há pessoas que não são promovidas há 14 e 15 anos, nunca foram promovidas. Portanto, eu acho que eles aí têm razão, que os sindicatos têm razão. Acho que não me fica mal dizer isso. E, como há pouco disse, também têm razão quando dizem que temos falta de pessoal. E, portanto, são assuntos que nós temos vindo a abordar. Quando digo nós, falo da Direção-Geral, mas também falo da Sra. Ministra da Justiça. E agora o problema é que nós estamos a levar com um problema que não foi resolvido durante muitos anos. Quer dizer, a culpa não é nossa, não é seguramente da Direção-Geral e também acho que não é do Governo, porque o Governo tem feito coisas nesse sentido, só que havia um grande atraso. E quando há grandes atrasos é difícil recuperar. Portanto, nós, no ano passado, fizemos entrar quase 400 guardas, o que não acontecia, nunca tinha acontecido no sistema, e portanto foi muito positivo, mas como tínhamos um grande atraso, esses 400 guardas não resolveram o problema e, portanto, estamos a ser vítimas, digamos assim, de algum desleixo do passado, que não é a nossa culpa, mas como nós agora estamos em funções, obviamente percebo que as pessoas têm que reivindicar agora. E, portanto, há um conjunto de situações em que eu acho que os sindicatos têm toda a razão e que eu os acompanho, porque realmente é óbvio que as pessoas não podem estar 15 anos sem ser promovidas. Quer dizer, claro. É muito desmotivador e nós estamos a fazer um esforço já este ano promovermos mais 380 indivíduos para a Guarda Principal. Queríamos promover mais, mas por isso o problema não é de vontade, o problema é de orçamento. É e, portanto, se nós tivermos mais orçamento, naturalmente que iremos ao encontro das aspirações dos trabalhadores. Uma das questões que tem sido patente nas suas funções e desde que entrou sempre realçou isto, o Dr. Celso Manata, é a reinserção dos reclusos. É preciso que eles tenham um bom caminho de reinserção. E nesse sentido tem feito algumas coisas, nomeadamente alguns protocolos com câmaras municipais, até com a Caritas Portuguesa, no sentido de ter tipo uma casa-família, não é? Sim, sim. Esse é um projeto que como é que eu ia dizer, que ainda é um ideal, ainda não se concretizou, mas é um projeto que eu não vou largar. Parece um pouco utópico, mas nós, por vezes, temos que perseguir as nossas utopias, porque se as perseguirmos, se calhar, tornam-se realidade. E, sobretudo, quando temos gente de bem do nosso lado, como é o caso, temos gente de bem do nosso lado, como é o caso da Caritas ou das autarquias, eu acho que vale a pena insistir. Este projeto tem a ver um pouco com o que nós estávamos a falar há bocadinho, que tem a ver com a liberdade condicional. É bom de compreender. Se nós tivermos um indivíduo que não tem casa, é difícil dar-lhe a liberdade condicional. Portanto, o juiz, mesmo que queira dar-lhe a liberdade condicional,
não sabe onde é que ele vai morar, não sabe o que é que ele vai fazer, ele não tem emprego, não tem meios para subsistir e, portanto, o perigo de reincidir é grande. Se nós conseguíssemos resolver este assunto, haveria uma maior probabilidade das coisas funcionarem bem e, se calhar, tínhamos mais liberdades condicionais. Ora, há cerca de um ano e pico, nós fizemos um protocolo com a Caritas portuguesa, em que teve uma série de medidas, mas uma das medidas era criarmos sítios onde as pessoas pudessem ficar em saídas precárias. E depois em liberdade condicional, porque normalmente o trajeto é as pessoas entram no estabelecimento, estão em regime comum, estão fechados, não é? E depois, em função das provas que nos vão dando, de merecerem a nossa confiança, vão tendo oportunidades. Tem primeiro saídas precárias, depois tem o regime aberto e depois tem a liberdade condicional. É um caminho que se faz. E que não se começa se não houver uma liberdade condicional. Mas para haver uma liberdade condicional é preciso que haja um sítio, uma casa. Ora, a Caritas propõe-se falar através da sua grande organização, com as pessoas, com a comunidade, no sentido de encontrarmos lares, famílias, que estejam disponíveis para acolher estes indivíduos que não têm família, que já mostraram que são dignos de confiança, que já cumpriram uma parte substancial da pena e que, porventura, poderão passar um fim de semana numa saída precária e, se calhar, depois a seguir 5 ou 6 dias e depois, se calhar, uma liberdade condicional. É um projeto que nós ainda estamos a fazer a formação. E neste sábado acho que vai haver uma ação de formação e, portanto, estamos a preparar o caminho para lançar este projeto, que já tem um protocolo assinado com a Câmara Municipal de Santo Tirso. Neste caso, só se reporta aos municípios de Santo Tirso, como é compreensível, e, portanto, ainda não foi iniciado, porque ainda não saiu ninguém, desde que nós assinamos o protocolo, que fosse residente de Santo Tirso. A Câmara Municipal aí já tem as casas, disponibiliza-se a começar a conversar com as pessoas 6 meses antes de elas saírem, para criar uma relação de confiança, e depois a acompanhá-los nos 5 anos seguintes. Acompanhá-los significa dar-lhes um sítio para residir e dar-lhes um apoio económico. O que é muito bom. O que é muito bom e que é bom para todos, porque nós às vezes podemos pensar, mas o indivíduo vai ter apoio económico porquê? Bom, mas ele se não tem casa, se não tem condições, vai pedir o subsídio de inserção. Portanto, mais vale nós darmos esse apoio com um projeto de vida, não é? Do que ele está com um subsídio, que se calhar vai ficar a receber subsídio eternamente e não vai resolver o problema, e vai reincidir. E, portanto, este projeto de Santo Tirso é um projeto em que nós estamos muito expectantes, temos uma grande expectativa, e que já o duplicámos. Agora há cerca de um mês, menos do que isso, assinámos um com a Câmara de Cascais, e com várias entidades, e também com a Câmara Municipal de Cascais. É igual, portanto é a mesma coisa, dar um sítio para as pessoas ficarem a residir e dar-lhes enquadramento e apoio nos primeiros tempos de liberdade. E temos finalmente outro, que está ligado à Igreja, não sei se sabe, mas o presépio de Priscos, em Braga, é uma realidade que tem sido construída pelos presos. Portanto, são os reclusos que têm vindo a construir aquelas estruturas onde se desdobra o presépio de Priscos. O senhor padre João Torres, que é uma pessoa muito, muito altruísta, é a pessoa responsável por essa articulação e agora candidatou-se, são notícias frescas do mês de outubro, candidatou-se ao orçamento participativo que ganhou, são 300 mil euros, justamente para encontrar habitação para os indivíduos da região de Braga que saiam do estabelecimento prisional e precisam de um apoio para então começarem o seu processo de reinserção. Portanto, tudo a correr bem nesse sentido. Sim, estamos expectantes, não é? Acho que, como diz o povo, para colher é preciso semear, não é? E nós estamos a semear e temos esperança que esta sementeira dê frutos e que em breve nós consigamos, com estas medidas, baixar ainda mais a taxa de reincidência em Portugal. Muito bem. Olhando para aquilo que dizia também recentemente a nossa Ministra da Justiça, dizendo que é necessário, de facto, melhorar as condições dos estabelecimentos prisionais. Portugal tem 49, se não me engano, ao todo, incluindo ilhas, portanto, Madeira e Açores. E neste sentido, doutor, como é que estamos na reabilitação? Havia um querer que os reclusos tinham nestes últimos anos, e sei que lhe tocava de forma particular no sentido de estar atento a isso, que era quartos para visitas conjugais. Sim. Entretanto, isto deu um avanço. Muito grande. Esse projeto é um projeto que me deixa muito contente porque tem a ver com as casas conjugais, tem a ver com a relação afetiva.
e que é preciso manter e que, obviamente, através dessas visitas, nós podemos manter a chama acesa e evitar uma ruptura no casal e, portanto, são muito importantes. Nós temos vindo a abrir quartos de visitas íntimas um pouco de todo lado, em Olhão, em Pinheiro da Cruz, em Coimbra, em Izeda, em Trás-os-Montes, temos quase prontas também na Guarda, também em Braga está previsto construirmos quartos de visitas íntimas, assim, um pouco por todo lado, como uma obra prisional, que é uma coisa que eu também me orgulho de dizer. Portanto, são obras que têm sido feitas pelos presos. Temos vindo a construir estas estruturas e também aqui temos tido muito apoio, quer das autarquias, quer inclusivamente da comunidade. Porque, por exemplo, os quartos íntimos de Sintra, que é outro, agora já não consigo lembrar-me de todos, estão mobiliados com mobiliário de hotéis. O mesmo acontece, por exemplo, em Olhão. Os hotéis de volta e meia fazem a remodelação dos seus hotéis, né? Dos seus quartos, perdão, e, portanto, aquelas mobílias que iam para o lixo vêm para nós. Estão em perfeitas condições, obviamente, se calhar para o hóspede ainda já não estão tão bonitas, digamos assim, mas estão perfeitamente bem e, portanto, dão alguma cor a estes quartos, porque nós queremos que estes quartos não sejam apenas um sítio onde a pessoa tem uma relação sexual, mas que seja um sítio onde a pessoa tem uma relação afetiva. E para isso é importante que tenha bom ar, que seja acolhedor e que as pessoas se sintam bem para conversar e para começar o seu contacto, que obviamente vai alimentar a sua afeição e vai permitir que a família continue, não obstante um dos membros estar atrás das grades. Neste âmbito da melhoria de condições, doutor, como é que está a questão do estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo? Quer-me falar, se calhar, de Ponta Delgada. Ponta Delgada, sim. Ponta Delgada, nós temos duas situações que temos de distinguir e eu gostaria de falar das duas. A primeira tem a ver com um estabelecimento novo. Eu gostava de sublinhar que nós apresentámos ao Governo e o Governo aprovou o ano passado um plano a 10 anos para o sistema, para a Direção-Geral de Instrução e Serviços Prisionais, o que é uma coisa notável, deixe-me dizer, porque de facto, pela primeira vez em Portugal, nós temos um plano que não tem a ver com o Diretor-Geral nem com a Ministra que estão em funções. Foram feitos por este Diretor-Geral e por este Governo, mas vão se manter nos próximos 10 anos e, portanto, o investimento que vai ser feito é um investimento que se sabe qual é o caminho que se quer trilhar, não temos avanços e recuos, acho que é muito importante. Eu, só por isso, já considero que valeu a pena regressar aos serviços, porque, de facto, tenho grande orgulho neste plano. E neste plano estão previstos um conjunto de estabelecimentos. Os primeiros são, como diz, Ponta Delgada e o estabelecimento prisional da Grande Lisboa, que será no Montijo. O primeiro a avançar será a Ponta Delgada. Neste momento, o terreno está identificado e a obra, o processo que vai conduzir à obra já começou, ou seja, neste momento, o Instituto de Gestão Financeira do Ministério da Justiça fez um protocolo com a Faculdade de Arquitetura e, portanto, agora vão começar os trabalhos que irão conduzir ao estabelecimento. Entretanto, porque estas coisas demoram o seu tempo, como se calcula, não é? Um estabelecimento prisional demora alguns anos a construir e não podemos dizer às pessoas que estão no estabelecimento antigo que se aguentem, não é? E, portanto, temos vindo a fazer algumas melhorias. Neste momento, o estabelecimento de Ponta Delgada está em obras, que é facilmente testemunhável para as pessoas que moram em São Miguel. Estamos a fazer uma grande obra na fachada, nas janelas, já fizemos nos gabinetes, já fizemos também no pátio e se não este ano, no princípio do ano que vem, vamos fazer uma grande obra também nas camaratas. Estou a falar, mais uma vez, até aqui tudo com mão de obra prisional e, por exemplo, só a questão das fachadas, estamos a falar de um investimento de cerca de €500 mil, portanto são investimentos grandes, e as camaratas será qualquer coisa à roda dos €158 mil. Portanto, a ideia é, enquanto o outro estabelecimento não aparece, digamos assim, embora esteja a avançar, tentar dar melhores condições de mais dignidade, como dizia há pouco, às pessoas que estão neste momento em Ponta Delgada, que continuam a ser um dos pontos complicados do sistema prisional. Eu há bocado dizia que nós não temos sublotação, estou a falar em termos nacionais, porque ainda temos alguns focos de sublotação, e um deles, o mais grave, diria mesmo, é a Ponta Delgada. Nós, em Ponta Delgada, continuamos a ter um problema gravíssimo, que é a população prisional é anormalmente grande. Andamos, enquanto aqui no continente estamos com taxas de 130 e tal presos por 100 mil habitantes, lá é mais de 300 por 100 mil habitantes.
Portanto, o que é uma taxa incompreensível. Nós temos vindo a falar com as autoridades para tentar compreender porque é que temos tantos presos no arquipélago dos Açores, que não acontece em mais lado nenhum, e este é um problema que se tem que resolver, mas enquanto não é resolvido, temos de dar melhores condições às pessoas que estão reclusas, e é isso que nós estamos a tentar fazer com uma nova prisional e agora também através do ICFES com obras que neste momento estão em curso e que vão melhorar não apenas o aspecto do edifício, mas também as condições, designadamente as condições em termos de arejamento, térmicas, porque as janelas estavam já muito vetustas, digamos assim, e portanto vamos recuperar toda essa fachada que é muito grande e que estou certo vai melhorar as condições e para o ano com as novas camaradas seguramente que vamos ter um estabelecimento para aguentar esta espera, que obviamente terá que haver uma espera, como se compreende, até vir o novo estabelecimento prisional. Muito bem. Doutor, terminou mesmo o nosso tempo, não temos mais tempo, muito mais haveria para conversarmos, mas fica para uma próxima oportunidade. Desde já feito aqui o desafio, é assim que chegamos ao final deste Matinais, a continuação de um excelente dia para si. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.